compartilhar minha tela com vocês aqui para a gente iniciar nossa apresentação. Beleza, todos bem em minha tela aí? Sim, doutor, está aparecendo. Tá ótimo, obrigado. Fechou, obrigado, Marcelo, obrigado, Roberto. Senhores, então, como a gente costuma fazer, acho que quem já nos acompanhou nos outros eventos aí, a gente sempre pede a participação de vocês, a nossa ideia aqui é ter o máximo de interação com vocês. Quem se sentir à vontade, de repente quiser fazer uso da palavra, levanta a mãozinha, o Marcelo vai estar aí alerta, né, para a gente estar conduzindo. Quem quiser também usar o nosso bate-papo, né, para tirar as dúvidas e fazer alguma observação, por favor, fiquem à vontade. E, de qualquer maneira, no final da apresentação, assim, a gente também pretende lá abrir o espaço para que todos aí possam se manifestar e, se porventura ficou algum assunto que deixou de ser tratado, vocês terão oportunidade no final também, tá? Mas durante a apresentação, dentro da dinâmica aí, se a gente perceber que é possível a gente fazer essa interação, fiquem à vontade. Joia? Bom, estamos aqui hoje, então, para falar qual é o papel do conselho no condomínio, né? Muitas pessoas ainda têm dúvidas de qual que é a função, o que ele faz, a diferença entre os conselhos, né? O consultivo, o fiscal, né? Qual que é o suporte, né? Que os conselheiros devem dar aos síndicos, as competências, quais as funções, atribuições e outras situações que a gente sabe aí que vocês vivenciam no dia a dia, né? Então, a nossa ideia aqui hoje é ajudá-los aí na compreensão desse tema e a gente sempre, que possível, aí trocar as experiências para que a gente possa tirar todas as dúvidas e sanar aí tudo que vocês têm de dificuldade a respeito desse tema, né? Então, começando aqui, senhores, o que é importante a gente relatar é a respeito do papel do conselho, né? Muitas pessoas falam, poxa, mas para que serve o conselho, né? O conselho serve para quê no meu condomínio, né? Então, é o que a gente sempre costuma, né, trazer, e sempre que somos instados a falar sobre o assunto, a gente costuma sempre bater nessa tecla, né, de que o conselho, né, ele é um órgão complementar, né, e de apoio ao síndico, né? Por isso que é muito importante ter essa interação, né, ter esse bom convívio, né, e principalmente, né, que as situações sejam sempre levadas, né, ao conhecimento de todos e tudo convirja, né, para a melhor administração do condomínio, né? Inclusive, recentemente, não sei quem acompanhou aí, né, no nosso blog, né, no blog da Habitacional, que a gente sempre escreve artigos lá bastante interessantes, a gente usou essa expressão aí nessa segunda frase, né, que a gente colocou lá que os conselheiros, né, seja ele fiscal ou consultivo, eles são os braços e pernas do condomínio, né, para que tudo caminhe a favor da coletividade, né? Então, essa é uma expressão que a gente utilizou lá, que eu achei bastante interessante e estou replicando aqui com vocês, né? Porque o papel do conselho nada mais é do que o quê? Ficar de olho em tudo, né? Ajudar na fiscalização, né, de todos os procedimentos internos, colaboradores, ele que eventualmente está aí, né, recebendo as sugestões dos moradores, né, dos condôminos, críticas, né? E com certeza, né, o papel do conselho também, né, é auxiliar, né, no planejamento, né, de toda a gestão condominial e, como o próprio nome diz, né, aconselhar o síndico na tomada das decisões que são necessárias no dia a dia da gestão condominial, né? A análise, né, quando a gente coloca lá, mas conselho fiscal, conselho, né, se a gente for fazer uma análise fria, né, analisando a terminologia, né, das palavras, né, no próprio conceito, né, do que são, né, o que é o conselho, né, e o que significa nessa palavra, né, juntamente com a conjunção, né, da palavra fiscal, a gente praticamente já mata, né, a charada, né, e já descobre exatamente o que é, né. Então, quando a gente fala lá do conselho, né, como o próprio nome diz, né, seria o quê? A pessoa que está ali para, juntamente com o síndico, né, omitir sua opinião, passar os seus ensinos, né, e avisos aí no que couber, no que for necessário fazer na gestão do condomínio, né. E na questão da fiscalização, né, como o próprio nome diz, né, na questão fiscal, é aquela relativa à análise, né, e à gestão aí dos recursos financeiros, né, saber se está tudo sendo feito de acordo com as prerrogativas da convenção, né, inclusive das deliberações de assembleia e ainda até mesmo com base no próprio orçamento que foi aprovado, né? Então, né, o principal papel, né, realmente é esse que a gente coloca aí, né, que é auxiliar e analisar as finanças do condomínio, né, emitindo parecer, recomendando ou não a aprovação das contas, né? Quando a gente fala de conselho, né, no geral, né, às vezes as pessoas perguntam, mas como que o conselho deve ser eleito, né? Qual o tipo de conselho que eu tenho aqui no meu condomínio? É um conselho fiscal, um conselho, né, consultivo, né? Tem algumas convenções, inclusive, que usam, né, a palavra conselho deliberativo, né? As pessoas perguntam também, mas quantas pessoas são compostas, de quantas pessoas, né, são compostas do conselho? 3 membros?
São 5? É necessário ter a eleição ali dos suplentes, né? Quais são as funções, as atribuições, né, de cada um deles, né? Qual que é a autonomia que o conselheiro tem aqui no meu prédio, né? Então, as respostas, né, para todas essas perguntas, né, basicamente a gente tem que buscar na própria convenção, né? Porque é a convenção de cada condomínio, né, que vai trazer aí as diretrizes, né, e as próprias funções e atribuições que são dadas, né, a cada um desses membros que foram eleitos e escolhidos pelos condôminos em assembleia, tá? Com relação às condições gerais, né, isso aqui a gente pode falar para vocês, pela experiência que nós temos aí, né, todos esses anos, né, militando nessa área, né, que em geral, né, as condições que a gente encontra em quase todas as convenções, né, é que o conselho, né, normalmente, né, isso é o que prevê as convenções, ele é o quê, né? Normalmente ele é eleito junto com o síndico, né? Normalmente, né, a princípio, né, sempre há essa disposição de a gente confirmar isso na convenção, né, mas normalmente, né, ele é composto de 3 membros, né, podendo, claro, haver os suplentes, né. O mandato, né, dos conselheiros aí normalmente costuma ser coincidente com o do próprio síndico, né, podendo ser de 1 a 2 anos, né. E também há essa disposição na imensa maioria das convenções, que inclusive replicam, né, o disposto na lei de condomínio, né, na 4591, que ela normalmente exige que o conselheiro seja condômino, né, então seja proprietário de uma unidade condominial, né. E aí também, no caso da eleição, né, as condições gerais é que normalmente, né, as mesmas restrições que são aplicadas, né, na eleição e na escolha do síndico são aquelas que também acontecem quando a gente está falando de um cargo de conselho, né? Então, aquelas condições de não pode ser inadimplente, não pode ter sido multado no último exercício, não pode ter uma demanda judicial em andamento contra o prédio, né, contra o condomínio. Basicamente, são as mesmas condições que a gente encontra aí de restrição e impedimento no caso do síndico e também no caso do conselho, né? Quando eu falei para vocês aí que é muito importante, né, e basicamente as respostas, né, a quase todas aquelas perguntas que eu trouxe ali, né, das atribuições, funções, condições, né, e demais situações envolvendo, né, o exercício, né, do cargo de conselheiro num prédio, né, como eu mencionei, é essencial que a gente faça, né, a análise do que está previsto na convenção, né. Então, só para a gente trocar aqui umas figurinhas com vocês, eu trouxe aqui pelo menos o disposto em 5 convenções, né, de condomínios que a gente administra, né, para que vocês verifiquem aí e vejam, né, que normalmente, né, as disposições, né, previstas com relação às atribuições e responsabilidades dos conselhos, basicamente, né, estão sempre previstas na convenção e na imensa maioria elas acabam se repetindo, né. Então, esse exemplo aqui, o primeiro que eu trouxe, né, é uma previsão de uma convenção que foi feita no ano de 1999, né? Então, vocês veem que é uma convenção antiga, né? Não é uma convenção atual, né? Mas, mesmo assim, mesmo desde aquela época, né, aqui nesse artigo 32 dessa convenção, estabelece lá quais são as atribuições, né, e competências do conselho, né? Então, aqui, em geral, né, o que foi disposto, né, foram esses 8 itens, né, sendo eles, né, primeiro, fiscalizar as atividades do síndico, dos administradores, bem como assessorar o síndico nas soluções dos problemas. Autorizar o síndico a efetuar as despesas extraordinárias não previstas no orçamento. Examinar e emitir parecer sobre as contas do síndico e a previsão orçamentária, né. Elaborar, né, o regulamento e alterações que forem necessárias com relação ao uso das áreas comuns, levar ao conhecimento de uma assembleia as irregularidades, né, que eles vierem a verificar, né, na administração. Abrir e encerrar livro caixa e rubricar os livros, né? Hoje essa é uma expressão que, na verdade, nem é mais utilizada, né? Com o mundo digital e mais falando em livro caixa, né? Hoje quase nenhum condomínio tem mais esse tipo de documento. Mas aqui em 99, né, havia essa previsão. E também, nesse caso específico aqui deste condomínio, há a previsão de que o conselho pode convocar a assembleia se ele julgar conveniente, né? Então, isso aqui é um exemplo, né, das atribuições de um conselheiro numa convenção de um condomínio que foi escrita aqui no ano de 1999, né? Aí, trazendo aqui para o ano mais recente, né, uma outra convenção de um outro condomínio, outra característica de outra construtora, inclusive, né, que a gente sabe que todas as convenções, né, são escritas, né, pelas construtoras, né, pelas incorporadoras, né. E aqui, né, nessa convenção de 2011, né, a atribuição e a competência do conselho aqui ela é bem mais sucinta, né. Aqui esse artigo, né, e essa convenção, né, estabelece apenas, né, que o conselho, que é constituído de 3 condôminos, né, cujas funções não são remuneradas, são eleitos de assembleia, aquilo que eu acabei de falar com vocês, né? E aí ele traz aqui as seguintes atribuições desse conselho, né, neste condomínio, né, que é o conselho consultivo, qual que é a função dele neste prédio, né?
examinar e emitir parecer sobre as contas do condomínio e auxiliar na elaboração da proposta da previsão orçamentária, né? Então, aqui é um outro exemplo de um condomínio do ano de 2011, né? Vamos lá, um outro artigo aqui, né? Uma outra situação. Uma outra convenção, né? Uma convenção do ano de 2017, né? Em que o artigo aqui 34 estipula, né, o mesmo, né? Com relação às competências do síndico, né? Muito parecido com aquele nosso primeiro exemplo, né? Que está aqui a questão da fiscalização, assessoria, examinar as contas, levar ao conhecimento, e também aqui tem a questão de convocar a Assembleia se julgar conveniente, né? Um outro exemplo aqui também, numa convenção do ano de 2018, né? Em que aqui no artigo 32, né, dessa convenção, que é uma convenção mais recente, estabelece aqui a questão, né, da formação do conselho, né, inclusive dispõe aqui sobre a questão da vacância, né, como funciona, e também a questão envolvendo as atribuições, né, deste conselho aqui, né, em que estabelece expressamente as funções, né, e coloca aqui claramente que as decisões, né, são sempre tomadas aqui pela maioria, né, e servindo esse conselho, né, como um órgão aí de assessoria do síndico. Um outro exemplo de 2020, uma convenção também, né, de um condomínio que a gente administra, né, onde aqui, mais uma vez, a gente encontra aqui as atribuições e as disposições a respeito das funções e as funções e competências do conselho. Então, em geral, senhores, o que a gente pode, né, identificar, e é o que a gente acabou de constatar, né, fazendo a leitura dessas convenções de exemplos aqui que utilizamos para trazer, né, que a gente encontra, né, que em geral, né, o papel do conselho, né, em situações específicas de cada condomínio, claro, né, mas em geral a gente sempre dispõe lá que todas as convenções acabam repetindo, né, mais ou menos as mesmas funções, né, em que ali está escrito, né, que é o que as principais delas, né, a fiscalização das atividades do síndico, né, a assessoria, né, do síndico, examinar e dar parecer sobre as contas, né, auxiliar na previsão orçamentária e levar ao conhecimento também das eventuais irregularidades e assim como recomendar ideias, né, e as próprias soluções dos problemas relacionados à administração interna, né. Roberto, eu acho que, em geral, né, essas são as principais atribuições que a gente encontra, né, nas convenções, não é isso? Oi, Jackson, tudo bem? Boa tarde a todos. Meu nome é Roberto Carvalho, sou gestor do Núcleo de Implantação Adaptacional. Trabalho já com condomínios há 24 anos e o que a gente observa, né, é que a teoria, como o próprio Jackson trouxe para a gente, ela é muito simples, né? Então, se você analisar a função do conselho só a parte teórica, parece muito simples, me parece que é muito direta, objetiva, só que a gente tem um problema muito sério, porque na prática a gente sabe que as coisas são bem diferentes, né? Então, a gente tem aí uma teoria que fala de um conselho consultivo nas convenções mais antigas, que fala de um conselho fiscal nas convenções mais recentes. O próprio Código Civil, no artigo 1356, ele só fala em conselho fiscal, ele não cita mais conselho consultivo. Então, há uma divergência de informações nesse sentido, né? O Código Civil ele trata de uma questão mais atual, falando só de conselho fiscal. As mais antigas fala de conselho fiscal, de conselho consultivo. E aí o que a gente tem que observar, como o próprio Jackson trouxe, né? O Jackson trouxe vários exemplos de várias convenções de várias épocas, né? E o que vale observar é exatamente como que cada condomínio é regido de acordo com a sua convenção. Então, a gente aqui falar de uma situação genérica é quase que impossível, tá? A gente atender a todas as situações que porventura surjam. Por quê? Porque cada condomínio possui uma convenção específica e cada convenção determina exatamente como o conselho e quais conselhos ali vão existir, né, vai atuar dentro do seu condomínio. A gente sabe que, via de regra, né, o que a gente deseja no nosso mundo ideal de administração de condomínios é que esse corpo diretivo, esse conselho, ele seja um grupo criado com o fim específico de ajudar o síndico, né?
E na maioria das vezes, o que a gente observa, até por uma questão aí de vaidade, muitas vezes, é que você elege um síndico, aí tem um grupo que não gosta do síndico e se candidata ao conselho exatamente para fazer um papel de vigia ou mais intenso ali no sentido de acompanhar muito de perto as questões do síndico, sem se preocupar com a coletividade, né? Então, é isso que atrapalha o dia a dia do condomínio, né? Quando você tem um conselho que, ao invés de se preocupar em ajudar o síndico a fazer o que é melhor para todo mundo, ele se preocupa muito, principalmente, em atrapalhar a vida do síndico nas suas questões do dia a dia, tá? E nós temos o outro lado também, tá? Nós temos aí do outro lado síndicos que são autoritários, que não sabem trabalhar de forma colegiada, né? Não sabem compartilhar as suas decisões ali com os membros do corpo diretivo e acaba meio que sendo um síndico autoritário. E aí o conselho tem que atuar de uma forma mais efetiva. Eu acho que são as grandes, as duas pontas que a gente tem que observar, né, e tratar das questões práticas a partir daqui, a partir das dúvidas de vocês, né? Como o Jackson mesmo colocou, foi uma demanda que chegou para a gente, e quando esse tipo de demanda chega, a gente sabe que é porque, em algum momento, não há harmonia entre aquele corpo diretivo, né? Porque, de novo, numa situação ideal, né, de participação de todos, o que a gente espera? Que todo mundo dê as mãos, que todo mundo que todos olhem para o condomínio, né, sem observar as questões particulares, sem observar os interesses próprios, que olhem para a coletividade, que olhem para o empreendimento como um todo e procurem sempre o melhor para o todo, né? É difícil, tá? Porque, de novo, a gente tem uma questão que é técnica, teórica, que foi apresentada pelo Jackson, que me parece muito prática, tá? Mas, de um outro lado, a gente tem seres humanos, tá? E ser humano, ele não é infalível, né? Então, dentro das suas percepções, você pode ter várias opiniões sobre determinados assuntos, então é preciso que haja um equilíbrio para analisar essas situações por vários ângulos, para que a decisão seja sempre tomada no sentido de amparar a coletividade e não situações isoladas, ou de um ou de outro, né? Então, acho que é muito importante isso. Do papel, de novo, que a gente considera ideal é que o conselho esteja ao lado do síndico, pensando sempre no bem maior, que é o próprio condomínio como um todo, e nunca em situações isoladas, como a gente vem acompanhando, vem observando, que acontece muito, tá? O síndico, da sua parte, né, também contar com essa participação, né, do conselho, lembrando que ela é válida, ela é justa, ela se aplica em alguns casos no sentido de melhorar a decisão que vai ser tomada, tá? Mas a responsabilidade pela decisão é sempre do síndico, nunca é do conselho, né? Existe, inclusive, uma grande não preocupação, mas um grande ponto de interrogação com relação a quem aprova as contas, né? Porque o conselho acha que, em algum momento, ele aprova as contas. Então, assim, já para deixar clara essa primeira situação, né? O conselho, ele não aprova contas. Quem aprova contas é uma assembleia, tá, geral, ordinária, extraordinária, enfim, convocada para esse fim. Ou seja, os condôminos, tá? O conselho, ele analisa as contas do condomínio, né? E ele dá um parecer favorável à aprovação das contas ou não, tá? Se ele não for favorável à aprovação das contas, o que pode ser absolutamente normal, porque ele tem alguma dúvida que eventualmente não foi esclarecido, isso deve ser levado para a Assembleia, tá? A Assembleia deve entender ali, então, quais são as razões que o levaram a não aprovar, a não considerar aquelas contas aptas à aprovação. Os pontos devem ser elucidados, para que aí sim a Assembleia tenha essa autonomia de aprovar as contas ali com mais propriedade. Quer complementar, Jackson? Não, acho que é isso mesmo, acho que você retratou bem aí, né? E eu acho que o que é sempre importante a gente ter em mente, né, que como a gente colocou aqui no primeiro slide, né, nos primeiros slides, até voltei aqui, né, é que o conselho realmente, como a gente dispõe aqui, ele é um órgão complementar e de apoio ao síndico, né? Sem deixar de lado, né, aquele principal papel dele, que é o quê? Auxiliar e analisar as finanças do condomínio e emitir o parecer daquilo que ele entende, recomendando ou não a aprovação de contas em uma assembleia, né? Mas como você mesmo acabou de retratar aí, a função, né, do conselho é fazer essa análise, é emitir o parecer, mas quem aprova efetivamente as contas são os condôminos, uma assembleia geral extraordinária ou ordinária, conforme for o caso de cada prédio, né? Exatamente isso. Exatamente, Jackson. Eu gosto de fazer um exercício, tá?
Até para não entrar no mérito do conselho, se ele é fiscal, se ele é consultivo, se ele é A, se ele é B, tá? Para nós, na prática, isso não importa. O que é importante para nós é que haja condôminos dispostos a ajudar o corpo diretivo, síndico, subsíndico, conselheiros, o próprio conselho ajudar o síndico na decisão ali, na tomada de decisão, né? Então, tem uma situação que eu gosto de colocar muito, quando a gente vai separar, né? Então, essa questão do, eu sou conselho fiscal, eu sou conselho consultivo. Eu costumo dizer o seguinte, o conselho consultivo, ele atua antes da decisão. Então, o síndico tem uma decisão importante para tomar. Conselho, vem cá, me ajuda a tomar essa decisão aqui. O que é melhor? Quais são os melhores caminhos? Como é que a gente pode seguir para resolver esse problema com o menor impacto possível ao condômino? Então, o conselho consultivo, ele atua antes das decisões do síndico. O conselho fiscal, ele atua depois. Porque, em teoria, o conselho fiscal vai analisar as contas que já foram executadas. Então, ele vai atuar depois da atuação do síndico. Tá? Então, quando a gente fala em divisão de conselho, né, a gente sempre pensa nisso. O fiscal, ele atua depois da atuação do síndico, o consultivo atua antes. Qual que é o melhor dos mundos? O melhor dos mundos é que se conversem, né, e que atuem juntos, nem antes nem depois. Geral, eu ia falar exatamente isso, né, Roberto? Que, em geral, né, a maioria dos casos, você dispõe as duas situações no mesmo conselho. Né? O conselho ele é consultivo e fiscal ao mesmo tempo. Né? E aí essa divisão, né, de situações que você trouxe aí, né, que o consultivo é antes, né, e o fiscal é depois, ela é perfeita. A gente tem um leque, né, e tem uma visão bem ampla do que é a atuação do conselho junto à administração do condomínio, né? Exatamente. E aí, como você falou, tocou nesse ponto aí bem rapidamente, né, que a gente colocou aqui, né, umas recomendações que a gente sempre coloca para os nossos condôminos, né, aquelas pessoas que eventualmente estejam pensando aí, né, a se candidatar a conselheiro, né, por toda a dinâmica que nós temos hoje, as responsabilidades e toda a burocracia que a gente sabe, né, que envolve uma gestão de condomínio hoje, né, a gente coloca sempre que não é que é um requisito essencial, né, mas que é muito importante aí, né, esses 4 pontos, né, que a gente destaca, né, que são as recomendações para quem quer se candidatar, né, a exercer o cargo de conselheiro no seu condomínio. Né? E o primeiro deles, né, é que a gente sabe que realmente é o problema, inclusive, de todos, né, que a pessoa tem que ter ali tempo, né, porque a gente sabe que realmente são muitos problemas e a demanda interna é alta, né, Roberto? Então, sempre quando você precisa ali, seja através do próprio síndico, ou da administração, ou de algum outro morador, né, que procura, né, o conselheiro tem que ter ali um tempo, né, para se dedicar, né, para auxiliar aí, né, seja na análise das contas ou mesmo preventivamente na resolução de problemas, como você disse aí, né? Exato. E hoje também... Só um minutinho, Marcelo. Deixa o Jackson concluir aqui, que a gente já... Isso. Não, manda aí. Não, e hoje, né, Roberto, hoje é muito importante, né? Eu sei que assim, a pessoa não precisa ser um expert, não precisa ser um controller, não precisa ser alguém formado, né? Mas hoje é importante a pessoa ter pelo menos um conhecimento básico ali na parte de finanças, recursos humanos, né? Alguns aspectos tributários também, né? Porque são muitos documentos, né? E muitas situações aí que a pessoa tem que ter pelo menos uma familiaridade, né? Com isso, né? Perfeito, Jackson. Né? E por último, né? Que a gente sempre coloca aí a própria disposição, né? Que a gente sabe que o exercício, né, do cargo suga, né? A gente sabe disso, né? Exatamente. E aí, Jackson, a gente, assim, de alguma forma aqui a gente está falando de questões mais técnicas, né? Então, o tempo que eu tenho que ter para disponibilizar ali para estudar as documentações, conhecimento que eu tenho que ter para analisar essas documentações com propriedade e não sair disparando nenhuma inverdade, principalmente nesses grupos do WhatsApp aí, que são uma catástrofe, e a disposição, obviamente, né? Eu, do lado prático aqui, no que eu sempre penso, né? Primeiro, a pessoa tem que estar isenta, absolutamente isenta, né? Porque, de novo, na prática, o que a gente vê, né? A gente vê muito conselheiro com alguma situação pessoal que ele quer tratar e ele acha que ele vai tratar de forma diferente se ele for conselheiro. E ele está redondamente enganado porque ele é um condômino como outro qualquer. Então, essa é a primeira questão, né? Da isenção. Segundo, a questão da vaidade, né? A gente sabe que tem muito conselheiro que se candidata ao cargo de conselho exatamente para sair nos corredores do condomínio falando que é o conselheiro do condomínio e acha que aquilo ali vai dar alguma autoridade maior para ele.
lê do engano também, porque, de novo, não tem nenhuma, ele não se sobrepõe a nenhum outro condômino que paga a sua cota condominial igualmente a ele. Então, essa questão da isenção e da vaidade, para mim, são extremamente importantes. Uma coisa que eu coloquei lá no começo, né? Tem que ter em mente que ele está se candidatando para ajudar, entendeu? Assim, eu acho que isso é o ponto máximo dessa questão, né? Estou colocando para me ajudar, por quê? Porque eu tenho um patrimônio neste empreendimento, assim como os demais condôminos aqui, e eu vou ajudar a fazer com que esse patrimônio tenha regras boas para todo mundo, regras de convivência, que esse patrimônio ele possa ser cuidado com todo zelo e carinho para que ele valorize no decorrer do tempo. Essa é a preocupação do conselheiro, né? Então, eu acho que essas questões elas têm que estar estritamente, elas têm que fazer parte, né, da vida, do dia a dia e da vida desse conselheiro, né? A gente tem algumas questões aqui, Jackson, que eu estou vendo no chat. Eu ia até fazer a leitura dela para a gente... Isso. Quer levantar a bola? Aqui. Eu levanto aqui, a gente conversa junto aí. Levanta aqui, eu chuto no máximo, eu devolvo para você, tá bom? Tá ótimo. Eu acho que foi o Isaías pediu a palavra, a gente já abre aí, tá, Isaías? Então, o Sandro, que ele colocou aqui, Roberto, uma abordagem bem interessante aqui, né? Que ele fala que tem uma confusão que ele vê na questão da fiscalização. Tem alguns conselheiros que eles acham que o conselho fiscal, né, ele somente é fiscal se houver essa inscrição na convenção. Mas isso, na verdade, não é o que acontece, né? Independentemente da previsão, né? Então, você percebe que, assim, quando ele coloca assim, alguns conselheiros acham, esse conselheiro ele está preocupado em ajudar o condomínio? De verdade? Sim. Não está, gente. Para mim está claro que ele não está, entendeu? Qual que é a função dele? Então ele acha que se está lá escrito fiscal, ele tem que fiscalizar o condomínio? Se está escrito consultivo, então ele vai dar só conselhos. Quer dizer, não é uma pessoa que está preocupada com o todo. E esse, gente, é o foco do problema hoje, né? De novo, a gente tem uma teoria que é muito simples de ser entendida. E dentro dessa teoria, até com essas divergências não, mas desencontros aí entre Código Civil e convenções, a gente faz prevalecer o que está na convenção. Tá? Óbvio, desde que a convenção não se oponha ao que está previsto lá no Código Civil. Então, o Código Civil ele é muito claro. Ele fala de um conselho fiscal, ok. A convenção ela fala de um conselho fiscal, de um conselho consultivo, de qualquer outro tipo de conselho. E dentro desse modelo, você vai eleger o que está previsto na sua convenção, conselho fiscal, conselho consultivo, e as atribuições desse conselho estão contidas nestas convenções. Então, eu tenho muitas convenções que são omissas com relação às ações do conselho. E aí, qual seria o caminho? Qual seria a solução? Se eu vou eleger um conselho e na minha convenção está omisso qual é a função do conselho, eu vou determinar na ata que eu estou elegendo esse conselho quais são as determinações do conselho. Deixar claro ali, preto no branco, o que o conselho pode e o que ele não pode fazer. Entendeu? Sempre baseado, olhando para a lei maior, que é o Código Civil, né? Então, tudo aquilo que você determinar que o conselho possa fazer, ele não pode estar em desencontro com o Código Civil. Eu acho que isso é a primeira premissa. Perfeito. E quando a gente fala em Código Civil, quando a gente fala de conselho, o Código Civil é muito vago, porque ele só traz, né, a previsão da existência, que não é uma faculdade, na verdade, né, de ter um conselho fiscal, cuja função é analisar e dar o parecer sobre as contas, nada mais do que isso. Então, todas as demais atribuições é o que a gente colocou aqui, a gente tem que buscar na própria convenção, e que o Roberto até reforçou aqui. Roberto, eu tenho uma questão aqui que eu vou levantar, e eu sei que você já participou disso, inclusive, né, não vou dizer recentemente, mas esse ano eu sei porque eu participei junto com você, né? Uma pergunta aqui da Ana Carolina, que ela fala assim: Roberto, e quando o síndico não participa nada ao conselho? E quando o conselho coloca as coisas e ele não aceita em hipótese alguma? O que a gente tem que fazer aqui? Vamos dar uma olhadinha na convenção, não é isso? Se tiver disposto lá que o conselho pode chamar a assembleia, o conselho chama a assembleia e acaba com o assunto, é isso, né? Exato. Olha, é interessante essa abordagem, porque a gente precisa pensar de novo. Eu estou olhando sempre para o lado prático, tá? Então, eu, como operação, linha de frente ali, eu absorvo sempre o que acontece no meu dia a dia e trago aqui para a gente estudar e desenvolver a melhor solução, tá? Primeiro, cada caso é um caso, porque cada condomínio, de novo, tem uma convenção e cada convenção trata essa questão de forma diferente. Pra você ter uma ideia, Jackson, de todas as instalações que nós já fizemos este ano, tá? Eu separei 6 convenções de 6 incorporadoras diferentes, de 6 perfis de condomínios diferentes, tá? E o que eu observei nessas 6 convenções? 4 delas dá poder
para que o conselho chame uma assembleia sempre que julgar necessário e 2 delas não. Então, nessas 4, tá, já está lá previsto em convenção. Olha, conselho, se você tiver alguma divergência com o síndico, você tem autonomia para chamar uma assembleia. Agora, o que a gente, né, trazendo isso para a realidade? Conselho, você vai chamar uma assembleia, faça isso com propriedade, faça isso com responsabilidade, não faça isso por achismo, né? Então, o que é legal, o que a gente indica, sempre sugere antes que se faça isso? Chama o síndico para uma reunião e conversa com ele a respeito daquilo que está gerando dúvida. Coloca se o síndico não quiser conversar, se o síndico não quiser conversar de forma alguma, vamos imaginar uma situação aqui totalmente radical. O síndico não está disposto a conversar com o conselho, não aceita ali as determinações, não, as sugestões do conselho, tá? E quer tocar as coisas do jeito dele, tá? O que eu acho que é um equívoco enorme, tá? Primeiro, verificar na convenção se há a prerrogativa de vocês chamarem conselho, de vocês chamarem uma assembleia para tratar dessa questão junto com os demais moradores, né? E aí todo mundo delibera a respeito daquilo que pode ser feito, tá? E, em último caso, fazer um abaixo-assinado com um quarto de moradores, como prevê a própria convenção, para fazer uma assembleia da mesma forma para tratar do assunto, tá? Óbvio que a gente está falando de 2 extremos, tá? O que a gente quer entender é que esse corpo diretivo que é eleito pelos condôminos, ele é eleito com única finalidade, cuidar do empreendimento para todos os condôminos. Então, se o síndico é uma pessoa inteligente e razoável, o mínimo que ele vai fazer é o que o conselho tem aqui para me aconselhar com relação a essas situações, A, B e C. O máximo que pode acontecer, gente, e aí a gente sabe que acontece, tá? E na maioria das vezes, quando isso acontece, também gera uma certa intriga, é o seguinte: os conselheiros têm que imaginar que vocês estão aptos a dar sugestões, a participar ali das questões do dia a dia. Mas a decisão final ela é sempre do síndico, porque a única pessoa que responde civil e criminal por tudo que acontece no condomínio é o síndico. Então, por mais que um conselheiro tenha uma boa vontade, dá uma sugestão, que para ele, conselheiro, parece muito boa, o síndico ele vai avaliar essa questão tecnicamente, operacionalmente e legalmente, para saber se ele não corre nenhum risco no futuro de ser acionado judicialmente, porque ele tomou uma decisão que naquele momento não cabia ou que não estava previsto em lei. Então, isso é por isso que eu falo que essas situações elas devem ser conversadas, tá? É óbvio que se um conselho tem uma sugestão para dar, o síndico tem que ouvir, ponto. Eu acho que, para mim, isso é fundamental. Ouviu. Não concorda com a sugestão? Colocar por que não concorda, né? Então, olha, eu não concordo com a sugestão, primeiro, porque ela é contra a lei. Se ela for contra a lei, acabou a conversa, não tem mais diálogo, entendeu? O síndico não pode ir contra a lei, né? Então, o conselho, por mais que ele tenha boa vontade de resolver, por exemplo, uma situação ali no condomínio operacional que vai agradar todo mundo, se essa decisão for contra a lei, o síndico simplesmente não pode aplicá-la. Porque depois, se tiver alguma ação judicial contra o condomínio, quem vai responder é o síndico, entendeu? Aí o conselho que foi lá, que sugeriu, que fez pressão para que acontecesse, não vai acontecer absolutamente nada com esse conselho. Então, há de se observar esses dois lados, né? O síndico, ele tem... Exatamente, o síndico ele tem que estar muito preocupado com as questões legais, porque ele responde civil e criminalmente por tudo que acontece no condomínio, tá? Mas eu acho que ele, no mínimo, deve ouvir ali as questões que vêm do conselho, né? E deve tratar de forma muito clara. Isso aqui a gente consegue dar andamento, isso aqui a gente não consegue. Quando não conseguir dar andamento, olha, nós não conseguiremos dar andamento nesta questão por conta desses problemas. E elencar os problemas e deixar claro isso para a pessoa, porque o conselheiro também, às vezes, não tem esse conhecimento técnico que o síndico tem, né? Sim. Principalmente se for um síndico profissional, né? Se a gente for... Oi. Pode. Não, finaliza aí. Não, porque o que acontece, né? Não, eu ia falar que é exatamente isso que você colocou, né? O que é importante o conselho, ele tendo divergência de entendimento com relação a qualquer que seja o assunto, primeiro chamar o síndico para conversar, dispor numa reunião os argumentos e os fatos, né? E aí o síndico, principalmente no caso de um síndico profissional, por conta da experiência e da formação que ele tenha, né? Ele vai ter condições até mesmo de esclarecer e, de repente, numa situação dessa, convencer o conselho de que não, vocês estão errados. Eu estou seguindo a lei, estou seguindo o que está na convenção, né? Exatamente. E tem um questionamento aqui que eu vi, na verdade é uma afirmação.
Eu ia até fazer isso, porque você indiretamente acabou tratando alguns assuntos aqui que o pessoal colocou aqui. Ó. O Rafael Levi colocou, infelizmente é muito comum o conselho querer que o síndico seja um síndico fantoche. Cômodo, pois não tem responsabilidades legais que o síndico tem. Que é o que você colocou. Quem responde civil e criminalmente é o síndico. Então, o síndico, numa situação dessa, em que ele percebe que, de alguma maneira, o conselho está querendo manipulá-lo, está querendo, como usando a expressão, né, do Levi aqui, né? Que querendo colocá-lo como um fantoche, aí assim, não tem outra alternativa também, e o síndico tem essa prerrogativa de que ele, percebendo que o conselho não está, né, não está proporcionando uma gestão, né, ativa, né, para a resolução dos problemas, se ele quiser, ele pode chamar uma assembleia e colocar numa assembleia, gente, ou eu ou o conselho, porque a gente chegou num ponto aqui que eu, na minha formação e dentro do que eu apresento para vocês aqui, é isso, o conselho entende de outra forma, e a gente está nesse impasse e o condomínio está aqui parado por conta disso, né? Exatamente, Jackson. E outra coisa, né? Tem uma afirmação aqui, né? O conselho responde solidariamente. Não responde absolutamente nada. Nada. De novo, o conselho... Tem, vamos falar um pouquinho sobre isso um pouquinho lá na frente. Essa questão o conselho ele sugere. Responde. É isso aí. O conselho ele vai sugerir uma situação. Se o síndico vai acatar ou não, a responsabilidade é totalmente do síndico, entendeu? Então, de novo, é uma questão que, voltando lá para o começo, né? Quando as pessoas que se candidatam para serem conselheiras estão dispostas a ajudar, a olhar para o empreendimento como um todo e cuidar daquilo como um todo, é sucesso, tá? Agora, quando a pessoa entra com qualquer interesse pessoal ou entra porque não gosta do síndico que foi eleito, vai ter problema. A gente vai ter divergência. 80%, Roberto, 80% é assim, né? No meu entendimento, tá? 80% é assim nos condomínios, né? O síndico está lá, ele quer fazer o melhor. É claro que tem síndico que não, né? O Dr. Jackson me conhece, a Denilson aqui, Dr. Jackson. Opa, né? Que vai, meu gerente de contas também, meu gerente de contas também está aqui na reunião, sabe? Tem a Carol também, a Carolina, que se formou a síndico profissional junto comigo. Eu tenho 80%, né? A maioria dos condomínios, os conselheiros, entra para querer derrubar o síndico. É a maioria, no meu entendimento. São 10 anos de caminhada, né? São poucos que vêm para ajudar, né? Então, assim, é complicado, né? Então, assim, o conselheiro, ele tem, sim, autonomia, né? O síndico, ele tem que ouvir o conselho, mas quem não tá, né? Os condôminos que estão por fora e não vê, né? O que o síndico passa no dia a dia é complicado, né? Isso acontece, como o Roberto acabou de falar, né? O conselho está aí para ajudar o síndico, né? E o síndico não é um super-herói, o síndico também erra, né? O síndico não é perfeito. O síndico erra também, né? E ali está o conselho para ajudar ele. Né? É o meu exatamente. Exatamente. Só para a gente não fugir das perguntas aqui, tem uma pergunta que foi para a gente de falar um pouquinho da diferença entre um conselho de um síndico morador e um síndico profissional, né? Que aí eu acho que é esse quadro que a gente preparou aí, que aí, né, nos casos de síndico profissional, né, o papel do conselho, ele é muito mais importante, né? Aí eu posso dizer que ele é fundamental, né? Porque aí o síndico, né, além de exercer a sindicância, por ser um prestador de serviço, né, ele tem que ser cobrado como tal, né? Por isso que é importante, no caso dos síndicos profissionais, a gente ter um conselho, né, mais ativo, né? Exato, Jackson. Eu acho que essa questão do síndico... Obviamente que quando vocês são todos moradores, né, então o corpo diretivo inteiro é formado por membros moradores, proprietários e moradores, né? A gente quer acreditar, né, que vai ser mais fácil ali, porque todo mundo tem uma propriedade ali, tem um interesse comum, né, que é o bem de todos. Não que o síndico profissional não tenha, tá? Eu acho que a pessoa do síndico profissional hoje tem sido muito execrada e muito... Enfim, eles têm apanhado muito, porque ele também tem a responsabilidade dele, né, civil e criminal. Se a gente falar das obrigações legais, né, e o que eu costumo dizer sempre é o seguinte... você dentro de um condomínio, tá? Você tem 143 obrigações legais para cumprir durante o ano, tá? Essa é a parte mais fácil do síndico, tá? Porque isso tá escrito, isso tem uma agenda, isso vai acontecer periodicamente. Então, essa é a parte mais fácil. Qual que é a parte mais difícil? É exatamente tratar dos conflitos que são gerados por quê? Por conta de vaidade, né? Por conta de falta de isenção, que esses são os problemas do dia a dia, né? Então, o síndico, ele tem, independentemente de ser profissional ou morador, tá? Ele tem a melhor das intenções lá em atuar. E, de novo, gente, quando a gente fala aqui, a gente está pensando aqui no que é razoável, do que é natural dentro de uma linha aí,
enfim, dentro de uma condição linear de administração de condomínio, tá? Os extremos, eles existem, tá? Então, existe conselho muito bom e síndico muito bom, existe conselho muito bom e síndico muito ruim, existe conselho muito ruim e síndico muito bom, tá? Então, esses extremos, eles existem, né? Quando a gente fala aqui da nossa experiência do dia a dia, é o que chega para a gente, tá? Na maioria das vezes, quando a gente tem problema, e aí eu volto a falar novamente nisso, né? Porque o conselho foi eleito, não foi eleito para ajudar, entendeu? As pessoas que se colocaram lá atrás, elas não se colocaram disponíveis para ajudar, elas se colocaram disponíveis para procurar o calcanhar de Aquiles do síndico, da gestão dele, para apontar, para sair jogando, para denegrir a imagem, entendeu? Isso é muito complicado, né? Porque, de novo, síndico profissional ou não, responde civil e criminalmente da mesma forma, tá? As atribuições do síndico são exatamente as mesmas. No caso do profissional, a atuação do conselho é mais importante, por quê? Porque, além das obrigações legais que estão previstas ali, né, há uma situação de contratação, né? Então, olha, você foi contratado para atuar como síndico profissional. Então, dentro desse contrato, ele vai ser fiscalizado como qualquer outro prestador de serviço, né? E aí sim cabe uma atuação maior do conselho, tá? Seja fiscal, seja consultivo. Nesse sentido, sim, por isso tá? Que a gente, exato, por isso que a gente coloca aqui, né, que o papel do conselho no caso dos síndicos, dos casos dos síndicos profissionais, né, ela, como a gente coloca aqui, ele tem fundamental importância, né? E realmente ele acaba tendo mais preponderância, né? Porque é muito comum nos contratos e nas próprias eleições, né? Você prevê uma certa autonomia administrativa para o conselho, né? Ou seja, o síndico profissional só pode fazer determinada contratação até determinado valor, né? E outras situações do dia a dia, né? Além de tudo aquilo que você acabou já de citar e que a gente também já falou, né? E principalmente também a gente identifica que muitos desses casos, né? Claro que os síndicos profissionais, né, tem todos os canais de atendimento, tem toda a disponibilidade, né, mas em muitos casos, né, no caso do síndico profissional, os conselheiros, né, eles são também o principal elo que tem, né, entre o morador, o síndico e até a própria administradora, né. Muitas vezes o conselho, no caso de síndicos profissionais, acabam também assumindo bastante essa função, né. Perfeito, Jackson. Perfeito. E aí, só para a gente falar aqui rapidinho, só aí a gente já vai direto para as dúvidas e vamos só direto para as perguntas lá. Inclusive, isso daqui vai responder uma das que estão lá dispostas no bate-papo, né? Que a gente já falou de maneira muito rápida aqui, né? Mas o que é importante a gente reforçar, né? Que o conselho, né? Ele não tem obrigação com relação às contas, né? A obrigação de prestar contas é do síndico. O conselho analisa e emite o parecer, podendo sugerir ou não a aprovação das contas, né? Mas a obrigação de prestar contas é sempre do síndico, o conselho não responde. E nem tem solidariedade, como uma das pessoas questionou, né? Lá no bate-papo, né? E, inclusive, né, a respeito desse assunto, né, da não solidariedade, né, do conselho com relação às contas do condomínio, né? Eu trouxe para a gente aqui, né, um trecho de um julgado de um recurso de apelação, né, que um conselho estava sendo interpelado com relação a irregularidades que foram encontradas, né, possíveis irregularidades que foram supostamente encontradas aí, né, numas contas de um determinado condomínio, né, em que aqui, ó, né, o Tribunal de Justiça deixa muito claro, né, quando ele dispõe aqui, ó, que quanto à fiscalização dos membros do conselho, ainda que com vistos mensais, não os erigem responsáveis perante os demais condôminos com relação às contas efetuadas, né? Quem deve, né, prestar contas seguramente é o síndico, o conselho não responde por isso, né? E é claro, né, que o conselho aqui, né, como está no segundo parágrafo, né, ele não está excluído de responsabilidade se ele tiver contribuído dolosamente ou de forma fraudulenta com relação àquilo que está sendo disposto ou apresentado, né? Então, assim, não há essa responsabilidade e solidariedade, tá bom? Roberto, vamos passar aqui. Manda aí. Oi, não, só nessa... não, volta só nessa tela. Eu acho que, assim, o que é importante aqui, então, frisar, né? Que, de novo, a função do conselho é fiscalizar as contas, vamos imaginar o conselho fiscal, fiscalizar as contas do síndico e considerá-las aptas ou não à aprovação. Quem vai aprovar é a Assembleia, ok. Né? E eu acho que quando o juiz fala aqui, né, que é claro que os conselheiros não estão excluídos da responsabilidade se houverem se conduzido dolosa ou fraudulentamente. Aqui, na verdade, o que acontece? De novo, é o síndico que está respondendo civil e criminalmente lá, né, por qualquer situação que se observe nas contas, tá? E a gente vê que fica muito fácil, né, para o conselheiro falar que não aprova as contas
por questões pessoais, entendeu? Porque ele não gosta do síndico, porque ele foi contrariado numa sugestão que ele deu e que o síndico não acatou, porque ele não teve uma questão pontual dentro do condomínio ali que o favorecesse de alguma forma. Então, o que a gente observa muito na prática é que, nesses momentos, tá, o síndico tem que trazer esses assuntos para uma assembleia e colocar para a disposição de todos. Tá? Olha, eu estou aqui como representante de todos vocês que me elegeram, então é importante que esses assuntos fiquem claros para todos vocês de forma definitiva, porque aí você começa a colocar o preto no branco para quem tem que colocar, entendeu? Eu acho que é isso. Beleza. Vamos fazer, ó, Ô, Jackson. o horário está apertando aqui. Vamos só fazer um bate-pronto aqui nessas perguntas que estão aqui no bate-papo, pode ser? Pode ser, ó, rapidinho aqui, ó, teve um questionamento aqui se o síndico pode destituir o conselho, tá? Pode. Vamos fazer uma analogia, tá? Da mesma forma que você elege um síndico e ele pode ser destituído numa assembleia, também o conselho ou o subsíndico que foi eleito numa assembleia pode ser destituído em uma assembleia, tá? Então, para isso, o que é preciso? Assembleia com pauta específica de destituição do conselho. Vai lá, expõe os motivos, se todo mundo achar que deve ser destituído, destitui e elege um novo conselho. Se as pessoas acharem que não devem ser destituídos, eles permanecem no conselho e vida que segue, tá? Na prática é isso. E na prática, muitas vezes, quando o síndico convoca uma assembleia para destituição do conselho e os condôminos resolvem não destituir, na prática o síndico acaba renunciando, né? Exatamente. Porque fica inviável, né? Fica evidente que a gestão vai ficar inviável. Exatamente, isso aí. Né? Aí aqui, ó, vamos lá, Ana Carolina, o síndico necessariamente precisa acolher o que o conselho fala? Não necessariamente, né? Você deixou claro. Se tiver contra a lei, se tiver contra o que foi aprovado em assembleia, ele não é obrigado, né? Exatamente. Se o conselheiro não... Manda aí. Desculpa, não, pode continuar. Desculpa. Não, se o conselheiro não está preocupado com o condomínio, o que fazer? Acho que, de certa maneira, você já falou, né? Mas é o quê? Trazer o conselheiro para uma reunião, explicar para ele, né? E aí, se for o caso, e mesmo assim ele não estiver cooperando, chamar a assembleia para o afastamento aí, a destituição dele, né? Exatamente. Eu acho que quando o síndico... eu acho que sempre que há uma dúvida com relação ao que pode ser feito, principalmente porque é o síndico que toma 90% das decisões, né? Se houver ali um questionamento ou uma decisão muito complexa a ser tomada, tá? Eu, se fosse síndico, chamaria uma assembleia e participaria com todos, tá? Óbvio que, vamos imaginar um cenário aqui surreal. A assembleia inteira deliberou por tomar uma decisão que seja contrária à lei. Eu, como síndico, renuncio na hora, ponto. Entendeu? E vou embora. Mas a gente sabe que não é isso, né? As pessoas têm um bom senso, na maioria das vezes. Quando você expõe o problema e busca soluções de forma verdadeira, a resposta dos condôminos, normalmente, elas vêm de encontro ao interesse comum de todos, e é isso que a gente observa no dia a dia. Tá bom. Então, o Sandro aqui trouxe um questionamento. Reside em um condomínio cliente de vocês, questionei a gestão e recebi e-mail de um conselheiro com essa alegação. Se sou consultivo, não fiscalizo, não vejo contas. Ainda que, de repente, né, esteja a nomenclatura de um conselho consultivo, se na convenção estiver dispondo que ele fiscaliza as contas, ele deve fiscalizar, isso não tem dúvida. Por isso que a gente colocou lá no início. É imprescindível sempre fazer análise do que está previsto na convenção. Perfeito, perfeito. É isso, né? Jackson, tem um questionamento aqui muito interessante. Na verdade, enfim, uma colocação aqui que eu achei bem pertinente do Antônio. Vocês têm alguma experiência com um condomínio que, na eleição, todos os moradores que gostariam de colaborar, tanto o conselho consultivo, suplente, subsíndico, renunciaram por causa de um único morador que queria ser conselho? No final, ficou um único conselheiro e sem chances de ninguém querer participar do grupo. Eu vou te falar que, na minha vida de condomínio, eu já vi de tudo, absolutamente tudo. E o que eu costumo dizer, né? A gente, como administrador, e a palavra administração ela é muito ampla, as pessoas acham, de novo, assim, como acham que o síndico tem solução para tudo, nós, enquanto administradores, também deveríamos ter, tá? E não é verdade. Porque, de novo, gente, a parte teórica de gerir um condomínio, ela é fácil. Vocês viram aí que, né, em poucas palavras ali, em poucas telas, a gente conseguiu trazer para você toda a teoria. O que dificulta a aplicação dessa teoria? São as próprias pessoas, tá? Então, é muito difícil, tá, você buscar consenso e encontrar esse consenso na maioria das pessoas. Hoje, a maioria dos nossos condomínios, o que a gente observa é que os grupos são coesos,
que as gestões elas são coparticipativas. Então, o que significa isso? O síndico ele não toma decisão sozinho, ele toma decisão amparado pelo seu conselho, tá? Que atua ali no sentido de ajudá-lo. Então, quando a intenção é boa, na origem, tá? Você tende a não ter este tipo de problema. Aqui, é difícil falar genericamente qual seria a solução, tá? Porque, de novo, para mim, a solução seria a seguinte: as pessoas que se candidataram ou as pessoas que eventualmente têm um problema, que levem isso de forma isenta, né? Pensando no bem do todo e não no bem próprio, né? Então, isso é muito pessoal, tá? É difícil encontrar, para falar para você que tem uma regra matemática, não tem, tá? A gente vai ter que viver o dia a dia desse condomínio, entender ali quais são as verdadeiras necessidades. Agora, o que eu costumo dizer é o seguinte, tá? Nenhum problema é definitivo. Em algum momento, você pode passar por uma situação que é pontual, mas que eu costumo dizer que o tempo resolve algumas coisas, tá? Então, nesse sentido, também, tá? Mas, enfim, é lamentável, né, que tenha chegado a esse ponto. Legal. Só retomando aqui, ó, são muitas perguntas, mas vamos ter que responder bem rapidinho, Roberto. Ó, não, vamos aí. Vamos lá. Até meia-noite hoje. Eu tô voltando aqui, tá? O pessoal perguntou aqui, as convenções podem ser revistas ou são intocáveis, né? Elas podem ser revistas. Podem ser revistas. A gente sabe que, né, para você obter o quórum aí de 2/3, ele é difícil, trabalhoso, né? Mas hoje, agora, né, no mês de abril, entrou em vigor a nova lei que trouxe a questão da Assembleia em sessão permanente. Então, você pode deixar a Assembleia permanente para obter o quórum de 2/3. Isso acabou facilitando isso daí, tá bom? Perfeito. Precisa de um quarto de moradores para destituir o conselho? Sim, porque é o mesmo critério de uma convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária. No entanto, se o síndico está tendo problema com esse conselheiro, ele pode convocar, né, sem ter a necessidade de um abaixo-assinado. Ele pode pôr para os condôminos nessa situação. Jackson, não sei se eu entendi errado, mas só fazendo uma correção, né? Na verdade, para você chamar uma Assembleia, se o conselho não tiver apto a chamar a Assembleia, porque não há essa prerrogativa na convenção, ele vai chamar a Assembleia através de um abaixo-assinado contendo 1/4 de assinaturas. Mas a destituição de qualquer membro na Assembleia é pelo número, maioria absoluta dos participantes da Assembleia. Tá? Se você tiver 3 pessoas lá e 2 votar a favor, está feito. Exatamente. É que, em geral, você não vai ter um abaixo-assinado para tirar um conselheiro, né? Porque se você está tendo problema com esse conselheiro, é só você levar o problema para o síndico, certamente vai acolher e o síndico chama sem abaixo-assinado. Então, por isso que não é comum você ter, né? Perfeito. Aí uma pergunta interessante aqui, ó, Marcelo Clayton. Existe a possibilidade do conselho assumir o controle do condomínio sem a necessidade de um síndico? Essa situação nós já tivemos, inclusive, na jurisprudência. Tivemos casos de condomínios que criaram um grupo gestor e tentaram, por meio de uma decisão judicial, obter a aprovação de uma gestão participativa, né? Só que tem uma condição que ela é essencial, que é a questão do CPF na Receita Federal. Então, ainda que você possa fazer uma gestão colegiada, você tem que ter um representante legal. Pode até colocar lá o Jackson, o Roberto e o Marcelo, serão os representantes legais do condomínio habitacional e tudo eles vão decidir de forma colegiada. Só que, para todos os efeitos gerais, o responsável perante Receita e demais órgãos é o Roberto. Tá bom? É engraçado, né, Jackson? Porque aí a gente tem outras complicações que são operacionais, né? Que é o custo disso, né? Por exemplo, em condomínios menores, você costuma ter essa gestão participada. Por exemplo, o síndico fica síndico durante 6 meses. E aí depois vocês trocam de síndico. Só que cada vez que eu troco de síndico, pessoal, a gente tem que atualizar toda a documentação da Receita Federal. Entendeu? Então, imagina isso, né? E como o Jackson falou, né? Operacionalmente, funcionaria um grupo gestor ali para tomar as decisões. Sim. Mas, na prática, no rigor da lei, eu preciso ter um CPF representando e responsável pelo CNPJ do condomínio. É isso aí. Silvana, podem bloquear uma candidatura apenas pelo proprietário não morar no apartamento? Não. Você só pode bloquear e impedir se tiver escrito expressamente na convenção que o conselheiro tem que ser residente. E aí a gente sabe que na prática é exceção, né, Roberto? Exatamente, porque se a gente... o conselheiro tem que residir é exceção, né? Na verdade, assim, se você pegar o próprio Código Civil, que é o artigo 1356, que é absolutamente isento sobre essas questões, né, sobre essa questão propriamente dita, né, não há obrigação nenhuma ali de que seja um morador. Nem condômino. Né? Não, e nem condômino. As convenções mais antigas aí, né, que foram regidas pela 4.591 de 64, elas até são mais seguras nesse sentido, porque elas falam de condôminos. Então, entende-se que condômino é o proprietário
de uma unidade naquele empreendimento. Mas o fato dele ser morador ou não, via de regra, se não tiver explícito na convenção, não. Show de bola. O síndico profissional pode ser morador do próprio condomínio? Existe algum impedimento para isso? Não eu existe. Entendo que não. Embora não seja aconselhável, né? Exatamente. Na verdade, a gente tem visto isso, né, Jackson? Porque o que acontece, tá? Aí, de novo, né, falando um pouquinho do meu mundo aqui, né, que é a implantação de condomínio. 100% dos condomínios que eu implanto com síndico profissional, tá? Porque é o momento particular do condomínio, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, você tem uma série de situações que precisam e elas exigem uma experiência de quem está tocando aquilo no começo. Então, 100% elege hoje síndico profissional, tá? Só que aí, o que a gente observa? Principalmente nos condomínios mais populares, tá? O condômino, ele olha lá para o salário do síndico profissional e ele acha que é fácil, entendeu? E assim, eu tenho que ser sincero aqui, tá? Ele olha para o salário do síndico profissional e aí ele cresce o olho no salário do síndico profissional. E aí ele quer ser síndico, só que ele quer ser síndico profissional. Ele tem a prerrogativa, por convenção, de ser síndico morador, às vezes, muitas vezes, isento da própria cota condominial. Mas não, ele se lança como síndico morador, mas ele quer ser tratado como profissional por conta dos honorários do profissional. Eu acho que quando uma pessoa parte para esse tipo de situação, para mim já está desqualificada. Mas aí é uma opinião pessoal minha. Tá ótimo. Sou morador em um condomínio e gostaria de saber se posso pedir a pasta de contas para verificar se está sendo bem administrado. Claro, Walter, lógico. Sim. Isso independe de ser conselheiro. Você não precisa ser conselheiro para poder examinar as contas. Né? Perfeito. Criar comissões específicas ajuda ou atrapalha, conflita com o conselho. Depende muito de cada situação, né? Tem casos que a comissão ajuda muito e tem outros que não, né, Roberto? De novo, depende do que as pessoas querem. As pessoas querem ajudar ou elas querem verificar os interesses próprios? Porque, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, tá? O condomínio lá tem uma verba e tem um espaço para fazer uma quadra, tá? Sei lá, uma quadra de tênis. Quem que vai fazer parte dessa comissão? Só quem joga tênis. Quem não joga tênis não está nem aí para isso. E às vezes você não tem nenhum conselheiro que joga tênis. Então é melhor você formar uma comissão que vai ter mais condições. Exatamente. Então, de novo, cada condomínio, eu costumo dizer o seguinte, gente, se você pegar uma rua com 50 condomínios, um do lado do outro, cada um desses condomínios vai ter um perfil diferente um do outro, tá? Porque as pessoas são diferentes, tá? Isso é básico para a gente. Com toda certeza. Adenilson, só completando aqui, o Walter falou se ele podia ver as pastas. Claro que pode. E aí você complementa aqui que o morador não pode levar as pastas para casa. Isso realmente é verdade. Isso é uma prerrogativa do conselho. Você não pode entregar a pasta com todos os documentos originais para todos os moradores, né? Isso exato. Realmente é só... Eu ia até salientar isso aí, porque o morador... É que hoje é muito comum também pasta digital, no nosso caso lá adaptacional, você nem precisa de pasta nenhuma, né? Tá tudo na nuvem. Jackson, eu ia falar exatamente isso, né? Se for um condomínio habitacional, ele pode entrar lá no nosso site e verificar as contas tranquilamente, sem precisar do documento físico. Né? Roberto, está na palma da nossa mão, né? A pasta de prestação de conta está na palma da nossa mão, no celular. É isso aí, no aplicativo. Tudo que está na pasta física está no aplicativo lá, tudo. Então, né? Se o condômino leva a pasta para casa, arranca uma folha, aí acaba com a vida do síndico. Cadê o documento que estava lá? Exatamente. Se for condomínio, cliente do habitacional, está tranquilo. Está na mão. Valéria, podemos fazer uma assembleia presencial e web juntos? Sim, perfeitamente. Ainda mais agora, né, com a regulamentação e aprovação em lei, pode sim, viu, Valéria? A assembleia híbrida é perfeitamente legal. Para alteração de fachada, tal. Posso fazer um comentário? Pode. Acho que no chat aqui eu já dei um... Com relação à assembleia híbrida, né? A gente sabe que pode, tá? A assembleia híbrida, ela pode acontecer, enfim, está amparada por lei agora. Mas é sempre muito complexo você fazer uma assembleia onde você está no condomínio atendendo a um público presencialmente e, ao mesmo tempo, transmitindo para terceiros, tá? Porque você tem duas votações, você tem uma votação presencial e uma votação na web, você tem ali sistemas que têm que se falar entre si. Então, que é possível, tranquilamente possível, tá? Legalmente, tranquilo também, está previsto em lei. Operacionalmente, pensem duas vezes antes de seguir esse caminho, tá? Porque essas assembleias elas precisam conversar e interagir de uma forma inteligente, porque senão uma simples votação leva um tempo enorme para ser apurado, tá? Porque você tem que apurar lá o presencial e depois o online. Só esse toque para vocês. Perfeito, legal, Roberto, porque assim, como você mesmo disse, né? A híbrida ela é legal e é prevista em lei.
Só que na prática, muitas vezes, quando você tem uma assembleia híbrida, você tem muita dificuldade porque você acaba tendo duas assembleias, né? Uma para quem está aqui presencial e outra para quem está no ambiente online. Isso nem sempre é bom, né? Porque aí, assim, primeiro que você tem, né, a dispersão, né? E a própria condução, né? E como você disse, no caso de uma votação, como é que você vai fazer? Ah, vou chamar quem está na web, agora vou chamar quem está aqui. Então, na prática, por isso que a gente está aqui contando com a sua experiência aí, é importante as pessoas terem ciência dessa dificuldade aí. É isso aí. Legal. O que mais? Tem mais alguma coisa, Jackson? Era isso. Eu acho que era isso. Pergunto. A Valéria, da questão da híbrida aí, Roberto. Eu pergunto porque fisicamente nem todos podem participar. Estamos de fato estudando. Valéria, dá para fazer sim. Agora, como eu mencionei também, no caso, se for para obtenção de quórum, né? Aí dá para você fazer a assembleia sessão permanente. Aí você tem aí 90 dias para conseguir, tá bom? Qualquer coisa, se você for cliente nosso, entre em contato lá com o gerente. Ele vai falar com o pessoal do jurídico. Ou então, se não for, passa um e-mail, vem para cá e a gente te ajuda do mesmo jeito. É isso aí. É isso, né? Tem mais alguma dúvida? Eu acho que não, Roberto. No chat acho que a gente zerou, né? Tem o seu Martim. O Martim levantou a mão. Beleza, vamos lá. Seu Martim, pode falar. Acho que está sem o microfone. Eu lembro que tinha uma outra pessoa que tinha levantado a mão no chat, enquanto o seu Martim... Quem quiser enquanto o seu Martim restabelece aí o áudio, eu vou responder a pergunta da Neuza aqui. Por favor, não ficou claro a destituição do conselheiro pelo síndico. É muito simples, Neuza. Qualquer tipo de destituição ela tem que ser feita numa assembleia com pauta específica. Então, se for do conselho, o próprio síndico, que já tem a autonomia para chamar a assembleia, ele chama uma Assembleia Geral Extraordinária com essa pauta, destituição do síndico. Na assembleia ele explica os motivos e os moradores deliberam a favor ou contra isso, tá? Do contrário, destituição do síndico, né? Aí você tem que ver a prerrogativa convencional. Existem convenções que dão essa prerrogativa para o conselho chamar uma assembleia, e quando isso não acontece, aí os conselheiros têm que se unir ali através de 1/4 de assinatura dos moradores para poder chamar a assembleia para o mesmo fim, tá bom? Perfeito. Então, só para deixar claro, convoca a assembleia, o síndico pode convocar, não precisa de mais ninguém. Para destituir, aí não é o síndico que decide, são os condôminos em assembleia. Exatamente. O doutor Jackson, o Martim está sem microfone, não está conectando. Ele não quer escrever? Ele não consegue escrever. Eu vou falar com ele aqui no chat, mas o senhor Isaías Machado queria a palavra. Tá ótimo, Isaías. Por favor. Senhor Isaías? Enquanto ele está ligando o microfone, vamos rapidinho aqui. O candidato a síndico precisa apresentar seus conselheiros e se não forem aceitos? Na verdade, assim, ele nem precisa, né, Roberto? E, na verdade, se ele apresentar e não for eleito também, a democracia que vai imperar, né? Então, exatamente. De novo, gente. Eu posso até apresentar minha chapa lá, né? Eu sou o síndico, o Roberto, o Marcelo e o Rafael aqui são os conselheiros. Mas se chegar na hora o pessoal, só escolhe o Jackson como síndico e não queremos os seus conselheiros, queremos outros 3, não tem o que fazer. É isso, né? É exatamente isso. É exatamente isso. Doutor Jackson, posso só... É rápido, viu? Olha só. Pode. Um assunto tão atual, tão importante, né? E, na verdade, a gente fala sobre várias questões e, ao mesmo tempo, é um trabalho de equipe, né? Acho que se o condomínio tivesse essa consciência, né? Que o síndico, ele, na verdade, ele é um representante hoje, é aquele que é responsável por tudo que acontece diretamente, mas ele só representa. E um conselho que ele precisa que apoie, né? Que ajude a realmente não desfocar o objetivo do condomínio, né? Mas uma coisa interessante, que eu lembro que há um período atrás, a habitacional ela ajudava bastante nessa razão. Ela tinha uma espécie de uma auditoria interna que fazia um acompanhamento das contas, que apresentava, de repente, um processo ali de, olha, como que estão as suas contas, como que está o relacionamento hoje RH, condomínio. Isso ainda existe dentro da habitacional, porque esta ferramenta era uma ferramenta que ela apoiava o síndico de certa forma, porque o síndico conseguia ter um espelho da realidade do que estava acontecendo em razão CLT, RH, contas, prestadores. Isso ainda existe?
Então, na realidade, nós tínhamos, né, Roberto, um tempo atrás, o que a gente falava que era uma auditoria, né, que a habitacional fazia nas pastas, não era de todos os prédios, e era mensalmente a gente pegava, nem lembro quantos clientes mais ou menos, não, mas acho que uns 10 condomínios, né, e era feita essa auditagem mesmo, era feita essa auditoria. Por amostragem. Por amostragem, exatamente. E, salvo engano, né, eu acho que hoje a gente não tem mais. E, Isaías, é importante você trazer esse feedback para a gente, porque aí, né, acho que o Roberto pode me ajudar, talvez um dos motivos que levou a gente parar, né, com esse trabalho, com esse serviço, foi exatamente o retorno que a gente não tinha. A gente dava a sensação de que a gente estava fazendo esse trabalho, essa auditoria por amostragem, mas a sensação nossa é que os clientes não estavam vendo. Eu acho que seria uma dica interessante, até em razão disso, porque de toda a conversa que nós tivemos, é muito comum, né, a vaidade realmente, a questão de vigiar o síndico, ou o inverso também, né, o síndico acaba sendo bastante autoritário, não ouça o conselho, só que eu acho que esse espelho, ele poderia ser oferecido de uma certa forma, que ele acaba sendo um diferencial da administradora. Não sei se, de repente, pensar aí com o Fernando, olha, te ofereço esse tipo de serviço, enfim, de uma maneira mais, digamos, mais resumida, mas por que isso? Porque deixaria o conselho e deixaria o síndico enxergar o que é a vida realmente do condomínio, como que ele está indo ali, como que ele está seguindo ali. Eu acho que isso seria muito importante continuar existindo, entendeu? É só uma sugestão. Legal. Isaías, eu acho que a tua sugestão é muito pertinente. Quero te agradecer aqui em nome da Habitacional por dividir ela com a gente. Obviamente que nós aqui vamos sentar e analisar aqui de que forma que a gente pode retomar isso, incrementar isso nos nossos condomínios. Eu vou te dar uma experiência que a gente tem nos prédios de implantação, porque aí é minha praia, tá? É que tem surtido muito efeito, tá? A gente tem aí, e obviamente que isso é em função do que o mercado tem oferecido hoje, né? A grande maioria das implantações hoje, a gente está falando de condomínios de 300 unidades. E na sua grande maioria, pessoas que nunca moraram em condomínio. Então, esse público ele é ávido de informação, né? Ele não tem a informação, ele não sabe como morar no condomínio, ele nunca morou no condomínio, e obviamente que as demandas ali são maiores, né? O que a gente tem feito com muito sucesso, tá? São eventos dentro do condomínio ou eventos que a gente chama de pré-assembleias, tá? Abertas, para que todo mundo participe e coloque a sua dor, entendeu? Porque o que eu observo é o seguinte, quando o condômino ele consegue colocar a dor dele, do dia a dia dele, para que as pessoas ali do corpo diretivo ouçam, e quando essas pessoas pegam essa dor e vão estudar ali para encontrar uma solução, isso é muito bem-vindo, entendeu? Então, tem essa questão teórica que você colocou, né, dos relatórios, da questão toda legal, eu acho que é bacana, mas a questão operacional, principalmente, também é fundamental. E o que tem dado certo nos nossos condomínios de implantação são exatamente esses plantões, né? Então, a gente reúne todo mundo, ou fisicamente dentro do condomínio, agora muito mais fácil até, né? A gente coloca todo mundo numa sala, como a gente está aqui hoje, né? Via Zoom, dá oportunidade para que todo mundo fale, para que todo mundo exponha o seu problema, mas mais do que isso, cada vez que um condômino traz um problema, o que a gente quer que ele exponha é a eventual solução, na visão dele, para aquele problema. Porque aí a gente começa a exercitar as pessoas a olhar para o problema e buscar uma solução. Na maioria das vezes, eles trazem boas soluções, entendeu? Aí a gente só vai verificar se na prática a gente consegue operacionalizar isso, né? Então, eu acho que também é uma sugestão aí de ajuda para o dia a dia, pensando no operacional do condomínio. Não, claro, eu agradeço, obrigado, Roberto. É que, na verdade, na nossa realidade, né, no dia a dia, até mesmo para você convocar uma assembleia e comparecer, eu te falo isso por experiência de 4 condomínios que eu administro, que na verdade você percebe, mesmo estando online, a participação ainda ela é pequena, as pessoas preferem falar nos corredores, mais do que apresentar dentro de uma assembleia, e eu acredito que esse diferencial que eu te falei, que é uma espécie de uma lupa aí para tentar enxergar como que está, ele não precisa ser feito isso, mensal, pode ser a cada 6 meses, não sei, daqui a um ano, mas ela é um diferencial para a administradora apresentar um trabalho onde você consegue enxergar, né? Porque às vezes eu estou cometendo algum engano em determinados gastos ou em determinada razão e não vem percebendo, eu estou desenvolvendo o meu trabalho, eu preciso focar o trabalho do prédio, mas a gente consegue enxergar o que realmente está acontecendo, mas é apenas uma sugestão, viu?
Muito É obrigado. uma ótima sugestão. É uma ótima sugestão, Isaías, perdão. Isaías, é uma ótima sugestão. Não tenha dúvida que a gente vai avaliar isso com carinho para colocar em prática muito em breve. Mas estão de parabéns pelo trabalho, porque realmente é um assunto bastante atual e a gente precisa falar mais sobre isso mesmo. Muito obrigado. Maravilha, Isaías. Eu costumo dizer, pessoal, assim, acho que a gente vai encerrar, né, Jackson? Isso, estamos quase. Tá, então, pensando no encerramento, eu costumo dizer o seguinte, né, que a gente, e eu sempre falo isso olhando para a minha experiência profissional, tá? São 24 anos administrando condomínio. Conhecimento técnico, gente, é uma coisa muito fácil de você absorver, né? Então, óbvio que a gente, como profissional da área, está sempre estudando, sempre acompanhando ali, as leis mudam constantemente. O Jackson, ainda que é advogado, tem uma obrigação maior com relação a isso, mas a gente está sempre acompanhando ali o que está acontecendo nas leis e as suas atualizações e tudo mais. Mas, mais do que isso, o que a gente observa é que traz o problema para o condomínio é a atuação das próprias pessoas. Então, a gente tem que pensar no ser humano que está ali, entendeu? Como é que a gente vai interagir com aquele ser humano de uma forma que ele compreenda quais são as minhas obrigações e quais são os meus deveres, e da mesma forma colocar para ele quais são as obrigações e deveres dele. Eu acho que esse é o nosso grande desafio hoje, né? Se a gente não tiver empatia para tratar dessas questões, a gente vai ficar patinando no gelo, né? Então, a gente tem que ser empático, tem que olhar qual é o ponto de vista desse condômino, por que ele está levantando essas questões e trazendo essas dores, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que mostrar para ele o seguinte: olha, eu consigo te ajudar até aqui. Até aqui eu não posso te ajudar. Depois daqui eu não posso te ajudar por conta disso, disso e disso. Eu acho que essa comunicação ela tem que ser mais assertiva, mas sempre olhando para o ser humano, tá? Porque quando a gente olha para o ser humano, pode ter certeza, você já resolveu metade do problema. Porque o que a gente observa hoje, na sua grande maioria, tá? É que os problemas, eles não são técnicos, tá? Os problemas são, na grande maioria, políticos, tá? Então, são questões pessoais envolvendo desejos pessoais, tá? Muitas vezes que não são isentos daquilo que deveria ser. Exatamente. Roberto, parece que você tinha lido aqui o que a Ana Carolina falou. Roberto, dessa forma colocada por você, o condômino consegue se sentir parte integrante do condomínio. Que é isso que você colocou, participar ele das decisões, né? Exatamente. Gente, rapidíssimo aqui, antes da gente ter... Só rapidíssimo aqui, Roberto. O Antônio pediu a apresentação de Assembleia e Sessão Permanente. Antônio, entre em contato com o seu gerente. Se não tiver, fala com a gente lá que eu te mando, tá bom? Se eu for falar aqui, vai acabar estendendo muito. Por último, então, tem uma outra observação aqui, que até para... Da auditoria? Não, é da auditoria, né? Você viu aqui da auditoria. do termômetro, não é isso? Que talvez é uma boa ferramenta aí, não é isso? Que pode ser utilizado aí. Quer ver aqui, ó, o Bruno... Fala, Jackson. Eu estou tentando achar que o Bruno escreveu agora há pouco. Aqui, ó. O que pode apoiar para essa questão do Isaías é o termômetro de gasto que consta em nosso site. Isso dá um parâmetro mensal e se foi extrapolado ou não as despesas previstas. Acho que talvez seja uma ferramenta que possa ser utilizada aí. Ficou a dica para todo mundo aí. Perfeito. Acho que é isso. Pessoal, acho que mais de alguma maneira, acho que não apareceu mais nenhuma, não. A Sandra, só uma observação aqui, que ela falou que no prédio, no condomínio dela, né, teve a aprovação de auditoria externa, né, que é o que o Nelson também colocou, que alguns condomínios, né, eles preferem fazer, né, a contratação de um ente externo, né, que teoricamente é isento, né, para fazer essa análise, né, e isso funciona bem. Inclusive, assim, acho que na nossa carteira lá, Roberto, acho que o número de condomínios hoje, né, principalmente desses de unidades maiores, que a arrecadação é de forma, né, significativa aí, é bastante comum hoje você ter síndico profissional, administradora e uma empresa de auditoria, né? São 3 entes ali independentes, né, e um fiscalizando praticamente o outro, né? Isso é muito comum. Né? Exatamente. Porque as pessoas tendem a achar que o prédio precisa ser auditado quando ela não concorda com o tipo de despesa que o síndico fez. Ela não está nem preocupada com o valor, ela está preocupada com o tipo de despesa, entendeu? Nesse caso é totalmente desnecessário. Agora, é óbvio que quanto mais fiscalização houver, e aí é dos condôminos, tá, gente? Isso é o condomínio que vai definir. O síndico excluiu a auditoria, como foi dito aqui pelo Sandro, tá? Mas ele excluiu por quê? Isso foi deliberado em assembleia? Porque se foi deliberado em assembleia, ele não pode excluir, ponto.
É isso entendeu? aí. Tem que ser deliberado numa assembleia que não haverá mais auditoria, porque tem custo envolvido. Se for uma Com decisão de certeza. assembleia, ele simplesmente não pode eliminar, tá? Então, se foi feito de uma forma arbitrária, na próxima assembleia coloca o assunto em pauta, os condôminos, vocês moradores, né, enfim, proprietários, é que resolve o que é melhor para cada condomínio. Então, eu sempre costumo dizer isso. Tem que ser respeitada a decisão da maioria, tá? Acho que isso é fundamental. Perfeito. O Roberto, senhor acho que Martins era isso. já conexou. Isso. Vamos lá, Já senhor conectou Martins. já. Senhor Martins, por favor. Vamos lá, por favor. Tira o mudo, tá mudo. E caiu? Não. Não. Senhor Martins? Estou chamando aqui. Tá, chama ele. Achar que ele desligou, ele foi desmutar. Não, ele está aqui. Senhor Martins, o bom. senhor tem que... Ah, Isso, tá abriu bom, agora, abriu. consegui agora, desabilitou o mudo. Você Pois não, pode liberou falar, aí. senhor Martins. Pois não. Bom, boa tarde a todos. Eu acabei de fazer uma aquisição no edifício Albatroz. Eu não sei se todos as pessoas que estão nessa reunião são do Albatroz. Eu não estava conseguindo me conectar. Eu tenho o hábito de conexão. Ontem fiz uma reunião virtual, mas por algum motivo não conseguia acessar essa daqui, mas já está resolvido. E aí, ouvindo o que eu consegui ouvir aí, eu vejo assim, no caso do Albatroz, o nosso gerente lá, o nosso síndico, ele não é muito receptivo. Eu estou chegando agora. Por que que eu digo isso? Eu perguntei algumas coisas para ele, falei para ele, olha, tem um controle do portão de acesso à garagem. E o nosso zelador poderia codificar? Não, ele não sabe. Nós não temos contrato de manutenção. Se o senhor quiser ter o acesso pelo controle, o senhor tem que chamar a empresa que faz, o senhor paga e vai ter o acesso. Falei para ele, ok. Aí eu peguei e deixei um controle, eu entrei em contato com a pessoa e ela falou assim, o controle é da frequência 433, que é uma frequência moderna. Senhor Martins, não Posso querendo continuar? não querendo interromper o senhor, mas já interrompendo. Assim, hoje aqui, essa nossa apresentação, a gente está falando sobre a questão do papel do conselho no condomínio. Sim, mas esse papel do conselho vem então de encontro com a receptividade, entendo eu, do síndico. Porque não adianta nada o conselho querer fazer mudanças e quando chega na voz do síndico, ficar tudo parado. Não, perfeito. E aí, seu Martins, não, perfeito. Aí vai ao encontro do que a gente colocou aqui, né? Se o senhor tiver numa administração de condomínio, um síndico que não está acolhendo as recomendações do conselho, que consequentemente é um espelho das recomendações e sugestões dos condôminos. Se você estiver tendo esse conflito, aí realmente aos condôminos, né, como o Roberto nós colocamos aqui, se for o caso, seria convocar uma assembleia aí para discutir esse assunto com os demais moradores. Não, e eu já vi também que chegou hoje uma assembleia para o dia 29, na qual está todo mundo renunciando o cargo e não explica por quê. O síndico, o subsíndico e conselho. Então o síndico está renunciando também. Então, na verdade, assim, então, provavelmente então, no condomínio de vocês, então, a gente não conhece, né? Mas a gente imagina aqui que deve estar passando por um certo momento aí de eventuais divergências administrativas, né? E que isso realmente, senhor Martins, embora, né, para quem nunca tenha lidado com essa situação, até se espanta, mas relativamente é comum, acontece. Às vezes, né, os membros que foram ali eleitos não estão convergindo, o melhor é isso que eles fizeram. Chama uma assembleia e na assembleia já resolve lá e liquida esse assunto aí, tá bom, senhor Martins? Tá ok. Eu vou só... Mas, ó, já agradecer o senhor aí, porque nós estamos com o horário em cima aqui, 4h30. Você vai falar alguma coisa, Roberto? Jackson, tem uma pessoa querendo falar, vamos esperar ela falar, só vou agradecer. Não, é rapidinho, meu nome é Luiz, escapou uma pergunta que eu fiz lá atrás, que é o seguinte, qual é o quórum para a destituição do síndico? E se esse percentual se refere aos presentes da Assembleia ou à totalidade dos condôminos? A maioria simples dos presentes em Assembleia, senhor Luiz. Isso, Luiz, você pode repetir, por favor? Vamos lá. Maioria simples dos presentes em Assembleia.
Vamos lá, Roberto, calma aí, vamos só. Seu Luiz, é Luiz, né? Seu Luiz, o que acontece? A gente tem um artigo do Código Civil que fala que se o síndico estiver praticando 3 situações, estiver praticando irregularidades, não estiver prestando contas e não estiver administrando o condomínio de forma conveniente, os condôminos podem chamar uma assembleia e, por maioria absoluta dos presentes, ou seja, 50% mais um daqueles que estão ali naquela reunião, podem destituir o síndico, tá? Então, se no caso do senhor aí, não sei se é isso, se você enquadrar o síndico nessas 3 situações, aí o senhor pode destituir com maioria absoluta dos presentes, tá? Não precisa ter aquele... Desculpa, Jackson, mas as respostas não estão coincidentes. Você falou maioria absoluta e o Roberto falou maioria simples. É que simples, só para o senhor entender a diferença entre maioria e simples. O Roberto falou simples, mas é o mesmo que absoluta, tá? Porque a maioria simples, um exemplo, só para o senhor entender. Tem 10 pessoas na Assembleia, 3 falam que querem destituir, 2 falam que não querem e 5 se abstêm, 3 é a maioria simples. Mas você não tem a maioria absoluta daqueles que estão ali presentes. Por isso que a gente fala que maioria absoluta é 50% mais um dos presentes, para que você possa realmente demonstrar e comprovar que a maioria daqueles que estão ali requerem, né, aquela decisão que foi tomada. Então, quando mas você vai colocar a maioria... Nessa numeração que você fez, não teria que ser 6 pessoas? Isso, 6 pessoas. Por isso que a gente fala, a disposição do Código Civil é maioria absoluta dos presentes. Então é 6, quer dizer, se alguém se abstiver, entendeu? Quem se abstém acompanha o voto da maioria. Não, senhor Luiz, não. Quem se abstém... não é... a abstenção eu não considero nem contra nem a favor. Eu descarto, entendeu? Simplesmente. Então, nesse caso, se eu descartar, por exemplo, 4 pessoas, eu estou considerando o voto de 6. Entendeu? Se eu tiver o voto de 3 a favor, ok. Então, assim, você não considera que se abstém, dessa forma como o senhor colocou o raciocínio, né? Se a pessoa se absteve, automaticamente ela seria colocada para um lado desse jogo, tá? E não é verdade isso, né? Quando ela se abstém, ela não participa. Exatamente o que aconteceu na Colômbia, né? A maioria se absteve. Exatamente isso. Exatamente isso. Na Colômbia, a gente teve lá um número maior de abstenções do que das pessoas que votaram no presidente que foi eleito. É exatamente isso. Muito obrigado. Tem um detalhe também. Porque tem a questão dos votos válidos. E tem o detalhe também que essa Assembleia tem que constar na pauta a destituição do síndico. Isso. Além de constar, você tem que identificar essas 3 situações que eu coloquei. Ele tem que estar não prestando conta. A situação chegar na hora sem estar na pauta, não tem valor. Pode ser votado e pode ser impugnado. Correto? Exatamente. Perfeito. Você tem que ter a justificativa e tem que constar em pauta e também na Assembleia, na ata. Exatamente isso. Tão importante quanto a forma de convocar a Assembleia e do quórum exigido para a destituição, tão importante quanto é que os motivos elencados lá no Código Civil sejam observados. Então, não adianta, por leviandade, chamar uma Assembleia para destituir um síndico e chegar lá na hora, porque eu não gosto dele. Não faz sentido nenhum, entendeu? Exatamente. Votei e me arrependi. Você pode repetir as 3 razões? Não prestar contas, não estiver administrando de forma conveniente e estiver praticando irregularidades. São essas 3 situações. Essa segunda é subjetiva, né? Isso, subjetiva. É bastante subjetiva. Mas é o que está na lei, tá bom? Obrigado. Jackson, tá ótimo. Temos que encerrar? Temos. Acho que era isso. Então... Acho que não ficou mais nenhuma pergunta. Deixa eu só retomar aqui. Mas acho que era isso, pessoal. Pessoal, é isso aí. Não tem mais nenhuma. Obrigado. Da minha parte aqui, Jackson, eu queria agradecer a presença de todos vocês. Para a gente é sempre muito importante quando a gente recebe esse tipo de demanda para fazer ou esclarecer algum tipo de assunto que está diretamente ligado ao condomínio. Tá? A nossa ideia aqui nunca foi querer inventar as coisas, mas sim trazer para vocês a parte teórica, porque a gente tem que estar amparado à questão legal de cada assunto, mas também trazer a parte prática, né? Porque a gente sabe que quem vive em condomínio, quem trabalha com condomínio e acompanha isso no dia a dia, sabe que normalmente, né, a gente tem uma teoria a ser seguida, a parte legal, mas tem muita coisa que acontece na prática que a gente tem que olhar ali para o centro e tomar as decisões, as melhores decisões em benefício de todos, né? Eu costumo dizer sempre, de novo, pessoal, são pessoas, né? Administrar condomínio. Se a gente pensar na parte do concreto, absolutamente fácil. Se a gente pensar na parte da documentação, absolutamente simples, mas
há de se olhar para as pessoas que fazem parte do condomínio. Essa é a parte principal, a parte que traz mais desafios para a gente, para que a gente tenha uma boa administração em todos os sentidos, tá? Então, da nossa parte, meu muito obrigado pela participação de todos vocês, muito obrigado a quem sugeriu esse tema, a gente espera, sinceramente, ter esclarecido todas as dúvidas de vocês, e fiquem à vontade, através dos seus gerentes, tá? De trazer outras dúvidas que, porventura, não foram respondidas aqui. A gente estará inteiramente à disposição de todos vocês. Meu muito obrigado, uma boa tarde a todos. Valeu, Roberto. Fazer as palavras do Roberto aí também, agradecer. E lembrar vocês, pessoal, que no dia 7 de julho a gente tem nosso próximo webinar, né? A gente vai falar sobre aí o tema de manutenção predial, né? Nós temos aí a presença da nossa engenheira Renata, que vai estar esclarecendo a todos. Quem ainda não se inscreveu, corre lá, se inscreve, que também vai ser de bastante relevância o que a gente vai abordar lá. Muito obrigado mesmo por todos. Aqueles que eventualmente queiram, depois da apresentação, entrem em contato. Aqueles que têm alguma outra dúvida que não deu tempo da gente esclarecer aqui, como disse o Roberto, fale com o gerente. E, mais uma vez, agradecer e à disposição de todos aí, tá bom? Valeu, pessoal. Um abraço. É isso aí, pessoal. Tá indo.